Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você tem interesse em um emprego no setor privado. Não importa se você é uma pessoa, um PhD que já tem bastante experiência, já tem doutorado, já tem às vezes até pós-doutorado fora do Brasil, não importa. Não importa se você é um mestrando, um doutorando, se você ainda está estudando a sua pós-graduação, ou até mesmo se você está na graduação ali, iniciando a sua pesquisa na iniciação científica e tudo mais. Ou até, não importa se você já está trabalhando no setor privado e está buscando uma recolocação. O que importa é o seguinte: se você é cientista, se você tem uma carreira acadêmica na área científica e está buscando um emprego no setor privado, o que eu tenho para falar, ele é importante para você. Porque a gente vai conversar agora sobre uma questão que é a empregabilidade. E se a gente for pensar, né, por que eu estou aqui habilitado ou me dispondo a falar sobre empregabilidade no setor privado para cientistas, né? Então eu quero contar uma história aqui que é o seguinte: nos últimos 12 anos eu tenho trabalhado com cientistas, com o ambiente acadêmico e tudo mais. Eu venho do setor privado, eu sou uma pessoa que durante quase toda a minha carreira eu trabalhei no setor privado. E nos últimos 12 anos eu iniciei um relacionamento muito próximo com o ambiente acadêmico. Essa história começou quando eu, em 2009, recebi um convite para ser diretor de um programa de inovação chamado Sistema Mineiro de Inovação, programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Esse programa, ele tinha um objetivo, né, a meta dele, vamos dizer assim, o propósito desse programa era promover a interação entre a academia, né, a universidade e grandes empresas, né? E aí a gente criou, eu e a equipe do programa, a gente criou uma metodologia chamada Encontro de Inovação, que tinha como objetivo prospectar pesquisadores com determinadas competências e também prospectar empresas com determinadas demandas tecnológicas e criar vamos dizer assim, um encontro que pudesse gerar, pela ótica da empresa, a solução de um determinado desafio e pela ótica da universidade, a transferência das tecnologias que haviam sido desenvolvidas lá dentro. Esse encontro de inovação, a gente unia grandes empresas como Fiat, Gerdau, Danone, També, Usiminas, ArcelorMittal, várias empresas do Brasil todo participaram do encontro de inovação e o resultado foi um grande sucesso. A gente acabou sendo referência para vários outros estados e tivemos um reconhecimento muito grande, inclusive internacional. Nessa época eu fui convidado para participar de eventos de inovação fora do país, a convite de outros países, né, para poder contar como é que funcionava o sistema mineiro de inovação, né. Lembro de ter ido para o México, lembro de ter ido para a Colômbia e aqui na América Latina, né, e falar sobre isso também na Espanha, num evento na Espanha. Então, assim, esse evento gerou tanto sucesso, esse programa gerou tanto sucesso, que inclusive gerou também um convite para a gente escrever um artigo para a Harvard Business Review, contando um pouquinho como é que funcionava esse programa de integração entre universidade e empresa, né? E daí veio essa experiência, né? Foram muitos anos trabalhando com isso e aí nessa situação eu acabei vendo, né, como é que o pesquisador agia, como é que a empresa agia, as dificuldades de linguagem, de comunicação, de entendimento. Eu costumava dizer que o pesquisador falava japonês, o representante da indústria falava alemão, e muitas vezes eles não conseguiam se entender, né? Porque era um mindset diferente, né? Era um conjunto de análises diferentes, né? E aí, diante desse tipo de problema, né, eu comecei a aprofundar, assim, depois, né, depois que eu saí desse programa, eu comecei a aprofundar e entender um pouco melhor por que isso acontecia, né? Ou tentar entender e decifrar por que isso acontecia, né?
Então, assim, hoje, só para vocês terem uma ideia, né, 8% dos PhDs trabalham na indústria. Isso é muito pouco, né? Em países como Estados Unidos, Coreia, países desenvolvidos, né? Mais da metade dos PhDs estão na indústria. Cerca de 70% da pesquisa está na indústria, né? Então, aqui no Brasil não, praticamente tudo é feito dentro da universidade. E as empresas acabam não tendo essa oportunidade, ou não contratando, ou por algum motivo, apenas 8% está dentro da empresa, né? 92% obviamente estão no setor público, né? Não está no setor privado, está no setor público, dos empregados, né? E desses empregados, né, a grande maioria, 75% deles, está trabalhando como professor, o que significa que é praticamente um ciclo de professores formando outros professores, né? Como se PhD fosse um título apenas para se tornar um professor. E o mais trágico nessa história é que 1/4 de todos os PhDs do Brasil, né, 1/4, 25% dos PhDs, está desempregado, sem uma ocupação fixa, sem uma atividade estruturada, trabalhando com atividades temporárias, etc. Né? E isso é muito triste, porque um dos maiores problemas do desemprego é a falta de qualificação. Se você não tem qualificação para ser inserido no mercado, aí a gente entende. Mas o PhD é um dos profissionais mais qualificados que existe no Brasil, então isso me entristece bastante. E desses 16 mil, aproximadamente, PhDs que são titulados todos os anos, eles acabam tentando seguir a mesma rotina dos seus professores. E isso gera um problema muito grave, porque a academia ela não está preparada para absorver todo mundo. De modo que boa parte fica ali tentando e vivendo de bolsa e etc, e etc, e etc. Então, assim, uma quantidade muito grande de PhDs desempregados, sendo que no Japão, por exemplo, a média de 5%, mundialmente falando, a média é de 5%, e aqui é 5 vezes maior, é de 25%. Isso é inaceitável, né? Então, o caminho para isso, né, diante desse problema, a gente pode tomar dois caminhos, né? O primeiro caminho é cruzar os braços e reclamar, né? Reclamar do setor público, das políticas públicas, porque o governo tinha que fazer isso, o governo tinha que fazer aquilo, a gente pode reclamar. O segundo é fazer aquilo que está ao seu alcance, né? E aí eu resolvi fazer o segundo. O que eu podia fazer? Eu podia ajudar esses PhDs, né? Essas pessoas com essa alta qualificação, a se inserirem no mercado privado. Daí eu comecei a analisar, a estudar e criei um método, né, um processo que ajuda os PhDs. Os PhDs não só, mas os cientistas de uma forma geral, pessoas de formação científica, a se inserirem no mercado privado. De uma forma rápida, ou seja, de uma maneira que ele pudesse, né, esse método, absorver rapidamente o conhecimento que eu estou passando, né, e gerar uma transformação, ou seja, ele precisa se adaptar para conseguir esse novo emprego. E com essa forma, ou seja, dessa maneira, aplicando esse método, ele aumentar em 2, em 3, em 4 ou mais vezes a sua capacidade de empregabilidade. Então a gente criou um método, né, capaz de reduzir o prazo de aprendizado e também de busca de novas oportunidades, aumentando as taxas de sucesso, as chances dele se tornar mais empregável e conseguir rapidamente. E com isso, o que ele consegue? Ele consegue mais oportunidades de carreira, oportunidades de crescimento, os salários bem maiores do que uma bolsa, né? Os salários, mais à frente eu falo um pouco mais sobre isso, mas assim, os salários no setor privado são bem maiores do que uma bolsa, etc. Né? E esse método que eu criei, né, que trabalha vários elementos do comportamento, do conhecimento, etc., eu chamei de método da competência essencial, estratégia da competência essencial. Por que competência essencial? Porque quando a gente pensa
numa indústria, a indústria, se ela enxerga em você que você tem uma competência distinta, rara, essencial para ela, ela vai te disputar. Então, a metodologia, né, o método da competência essencial, ele tem como missão tornar você, pesquisador que está me assistindo agora, essencial para a indústria. Por isso, método da competência essencial. Veja bem, no primeiro momento você poderia virar para mim e falar assim, nossa, mas eu vou ter que aprender um monte de coisa, eu vou ter que aprender outras coisas e tudo mais. Vai ter que entender a lógica do setor privado. Eu poderia virar para você e falar facilmente, assim, eu sou uma pessoa que trabalha há muito tempo com marketing, com entendimento de proposta de valor, com estratégia, com negócios, etc. Eu poderia facilmente construir aqui uma narrativa e você decorar essa narrativa. Você chegar lá e falar assim, não, porque eu faço isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, e você fazer isso aí de uma maneira decorada, e na hora que você estivesse numa entrevista, você facilmente iria convencer, talvez, o recrutador. E isso faria com que você entrasse. Mas quando você entra, se essa narrativa ela não é verdadeira, ela não está embasada dentro de um comportamento, de uma mudança de comportamento, ou de uma transformação, como eu disse um pouco atrás, né, você não consegue permanecer nessa vaga, porque você vai ter um discurso e a prática é diferente desse discurso. Então, é muito importante que você entenda que aqui nós não estamos querendo construir apenas uma narrativa infundada. Então, construir um método que ajuda você a refletir sobre essa nova versão, essa transformação que você precisa fazer para aumentar em 2, 3, 4 vezes a sua probabilidade de ser empregável, né, de ser contratado. Tá? Hoje, uma das coisas que eu aprendi quando a gente estava trabalhando ao longo desse período aí com cientistas, né, essas centenas de cientistas que passaram por esses encontros de inovação, que eu me relacionei, etc., é que o cientista de hoje, tal como ele é formado na pós-graduação no Brasil, ele não está preparado para ir para o setor privado. Ele não é preparado. Existem muito poucos cursos de pós-graduação que preparam o aluno para trabalhar no setor privado. A grande maioria prepara o aluno para trabalhar na academia, né? Então, pouca interação com o setor privado, ele quase nunca sabe que empresas procurar, ele não tem network nessas áreas, então, assim, realmente é muito difícil para ele. E aí não dá para ser plug and play, porque eu não posso pegar o pesquisador tal como ele está e ensinar apenas técnicas de recrutamento e seleção, porque ele precisa ter uma mudança cultural para ele ir para a indústria. Por quê? Porque, vamos dizer assim, os valores que são, os elementos que são valorizados na academia são diferentes dos elementos que são valorizados na indústria. A gente chama de drivers, né? A academia é orientada por determinados drivers, né? Orientadores, né? E já a indústria por outros. Então, por exemplo, a indústria não está interessada no seu título. A indústria está interessada na sua capacidade de articular o seu conhecimento para agregar valor para ela. Essa é uma mudança de driver. Então, se você entender isso, você vai chegar à conclusão, como eu cheguei, que não é simplesmente pegar o pesquisador tal como ele está e colocar ele na indústria. Ele, plug and play, não funciona assim. Não vai funcionar. A chance dele ter problema lá, dele não ser nem admitido, é muito grande. E como é que eu construí esse método? Né? Como é que eu cheguei a esse método que eu estou falando, o método da competência essencial? Eu cheguei a esse método porque eu conheço várias pessoas, né, executivos aí do meu relacionamento, que fizeram MBA comigo, que eu conheço de várias empresas que eu trabalhei, que são químicos, que são farmacêuticos, que são engenheiros, que são físicos e que tiveram sucesso numa carreira executiva, né, numa carreira executiva de empresas, trabalhando em grandes farmacêuticas, trabalhando em empresas multinacionais da área de projetos de ecologia, enfim, uma série de áreas aí que PhDs e que pessoas de boa qualificação estão tendo a oportunidade de assumir cargos de gestão, de liderança, com salários altos, etc. E aí eu analisei um pouco do perfil dessas pessoas. Como é que essas pessoas
como é que essas pessoas se comportam, como é que elas analisam, como é que elas agem, como é que elas agregam valor para a empresa e tudo mais. E aí, conhecendo também o padrão médio dos pesquisadores que saem dos cursos de pós-graduação, eu pude identificar, comparando um com o outro, onde estavam as principais lacunas, onde é que estavam os principais espaços que representavam as fraquezas do atual pesquisador que sai de um curso de pós-graduação, comparando com o padrão de excelência do executivo que alcança sucesso no setor privado. E aí, basicamente, a gente identificou que essas lacunas são de competências, são dessas percepções de quais são os drivers de valor, né? O value driver, né? Ou seja, que tipo de elemento agrega valor para as grandes empresas, né? Entender um pouquinho de competências complementares, visão de negócio, um pouco do lado comportamental. Então eu fui percebendo que existiam lacunas que precisavam ser trabalhadas, né? E a partir daí eu montei o curso colocando essas lacunas de modo que você tome um autoconhecimento disso, ou seja, eu deixar claro para você como é que funciona isso. E obviamente, além de estar passando por todos esses aspectos que são os aspectos comportamentais, de competência, de proposta de valor, de visão de negócio, também precisava agregar nesse curso um passo a passo que permitisse você aprender qual é a metodologia de conquistar um emprego, ou seja, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que mandar currículo, eu tenho que entrar no LinkedIn, eu tenho que aumentar meu networking, ou todas essas três coisas. Como é que eu monto um currículo, por exemplo? Enfim, coisas práticas, pragmáticas, operacionais que fazem com que você aumente a sua chance de empregabilidade. Então foi mais ou menos aí que eu construí, a partir dessa base, que eu construí o método, né? E esse método da competência essencial, né? Mais uma vez, aquela competência, aquele conjunto de competências que você vai não desenvolver a priori, mas na hora que você estiver frente a frente com o recrutador, você vai mostrar para ele que você está preparado para absorver as competências necessárias com base nos elementos que você já tem de domínio e de interação com outras áreas, né? E que você pode absorver as competências necessárias para entregar valor para aquela empresa. E quando ele perceber isso, o recrutador perceber isso, ele vai automaticamente te dar uma oportunidade, porque isso é uma competência muito disputada dentro das empresas. Então o que eu estou fazendo é preparar você para te entregar para a empresa da maneira com que a empresa acredite que você é essencial para ela. E isso vai ser feito depois que eu te convencer de todas as lacunas, ou de você te autoavaliar, né? Se autoavaliar e também se identificar quais são as principais lacunas que você tem e trabalhar nelas para você realmente convencer de uma maneira sólida. Não só a casca, não só o discurso, não só um discurso decorado, mas de maneira sólida e entendimento de tudo isso que a gente está falando. Muito bem, então eu criei essa metodologia, transformei isso num curso, né? E o que tem no curso? O curso é um curso rápido, você não poderia ficar 2 anos fazendo um MBA para poder depois conseguir um emprego. É muito legal fazer um MBA, mas em primeiro lugar você tem que conseguir um emprego. Se você está querendo conseguir um emprego no setor privado, você não tem 2 anos, você vai querer resolver isso aqui em 6 meses. Então eu criei um curso que você em 1 mês já começa a ação. Ou seja, é um curso que você vai fazer muito rápido, mas é um curso que tem conteúdos muito relevantes e que vão promover, espero, uma ajuda muito grande para você promover essa transformação interior. Então vamos lá, o curso, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do curso. O curso tem 5 módulos. No módulo 1, a gente faz uma reflexão sobre o perfil histórico da academia. Muitas vezes você vivendo dentro da academia o tempo todo, você tem dificuldade de fazer uma análise crítica, né? E eu faço uma proposição para essa reflexão crítica, para você entender por que você tem essa formação, por que você não tem uma formação complementar e entender que é um sistema, foi assim, que não é culpa de ninguém. Quer dizer, o ideal que se tivesse mudado é
mas que, independente disso, que você tem essa capacidade de enxergar o que você tem de bom, o que você tem de lacuna, de pontos de desenvolvimento. Então eu faço essa análise da reflexão do ambiente da universidade. Depois, no segundo módulo, eu trabalho várias videoaulas falando sobre a visão da empresa. Então eu falo assim, começo a explicar como é que é o mundo corporativo, como é que funciona o mundo corporativo, sobre qual ótica eles são orientados, quais são os objetivos, como é que se funciona todas essas questões do mundo corporativo. E a partir daí eu entro no motivo pelo qual a estratégia, né, o programa de competência essencial, ele passa a ser essencial para essa empresa. Você vai ver como funciona e por que ser uma pessoa com essas competências passa a ser disputado pelas empresas. Né? O bom profissional ele é disputado pelas empresas e não o contrário. Né? Então no módulo 3 eu já entro, aí depois de feito esse pano de fundo, né, toda essa reflexão tanto da academia quanto do setor privado e dessa competência essencial, a gente entra no módulo 3, onde eu trabalho várias ferramentas. Eu explico como é que funcionam essas ferramentas. Eu explico por que essas ferramentas funcionam. E eu explico também esses detalhes, né, de como que você pratica essa ferramenta. Né? Mas não praticando, ainda não praticando. Né? Eu explico como é que funciona a ferramenta, por que ela é útil, como é que se aplica, mas a gente ainda não está na hora de aplicar. E aí eu vou falar, por exemplo, da T-Shaped Knowledge, que é o conhecimento em forma de T, a importância de você ter competências complementares que permitem você articular a sua competência essencial, a sua competência principal, né? A escala de empregabilidade. Então eu vou trabalhar com vocês nesse módulo 3 um teste de empregabilidade. Você vai fazer esse teste antes e depois para você avaliar seu desenvolvimento. Então tem um teste que está incluído no curso e esse teste você vai responder ali 57 perguntas em 4 distintos grupos, né? E a gente vai avaliar 4 dimensões da sua empregabilidade. Isso tudo é baseado em pesquisas científicas e eu trago isso para você e explico como é que funciona, inclusive isso é a base do seu desenvolvimento. Né? A gente também trabalha no módulo 3 como é que você faz um networking profissional, como é que você amplia o seu networking, como é que você organiza, como é que você mantém aquecido o seu networking, mais uma série de elementos, de ferramentas, como é que eu faço uma análise das competências expandidas, ou seja, o que a minha competência principal, que é a área do meu estudo, pode me permitir fazer no ponto-chave e também numa extensão dessa área de exploração. Né? Como é que se explora outras áreas adjacentes dentro do seu conhecimento-chave. Isso vai permitir que você trace o quê? Alvos específicos para perseguir o seu emprego. Né? Tudo isso foi planejado, pensado, para que você, ao final do curso, já tenha claramente o passo a passo do que você tem que fazer para conseguir o seu emprego. Né? E aí, quando a gente vai no módulo 4, nessa altura do campeonato, você já aprendeu toda a reflexão da academia, a reflexão do setor privado, as ferramentas. Então, no módulo 4 e no módulo 5, é hora de botar em prática. No módulo 4, eu vou executar essas ferramentas na minha característica pessoal, ou seja, eu vou aplicar as ferramentas em mim mesmo e vou construir a minha própria estratégia da competência essencial, unindo a minha capacidade, o meu conhecimento com vários outros adjacentes para eu criar uma proposta de valor adequada. Então, nessa hora eu vou definir o perfil da vaga que eu quero, o perfil da narrativa que eu vou fazer, o perfil da empresa que eu quero trabalhar. Então eu começo a desenhar aquilo que seria o meu alvo, o meu norte. É isso que eu quero, é isso que eu vou buscar e é isso que eu vou entregar na hora que eu tiver a oportunidade. Então esse é todo um estudo. Aí começa a ter trabalho, tá? Começa a ter trabalho no módulo 4, você vai ter que se esforçar um pouco,
vai ter que executar lá preenchimento de vários formulários, que são estímulos para você construir essa narrativa e tudo mais. Já no módulo 5, eu já tenho a minha própria narrativa construída no módulo anterior. Então, no módulo 5, eu vou colocar em prática tudo isso. O que significa isso? Significa que o módulo 5, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer para colocar em prática e viabilizar a minha estratégia da competência essencial. Significa que a gente vai estabelecer o como fazer e também a cadência de como fazer. Então, assim, o que fazer, como fazer e a cadência. Então, se eu falar com você, assim, por exemplo, no módulo 5, que você vai ter que identificar 10 empresas, né? E que você vai ter que fazer um contato com 10 pessoas dentro dessas 10 empresas. E você vai ter uma semana para fazer isso, então você vai ter que fazer um exercício, né? Você vai ter que identificar, vou falar para você como você vai identificar, você vai usar a sua estratégia também, o seu network, o seu LinkedIn, etc. Você então vai traçar aquele alvo e vai executar aquela estratégia no passo a passo. Né? Um dos estudos que eu li para poder desenhar essa metodologia falava que a habilidade de procurar emprego ela era extremamente relevante e até às vezes mais relevante do que a qualidade das competências e formação desse candidato. Ou seja, o candidato ele pode ser muito bom, ter um currículo muito bom, mas se ele não for bom em procurar o emprego, ou seja, na prática, ele pode ter menos sucesso no processo de uma recolocação ou uma colocação no setor privado. Então, no módulo 5, eu trabalho isso, como fazer, os detalhes, o passo a passo e a cadência. Então, você vai ter desafios, né, de fazer tantas unidades dessa atividade durante aquele determinado período, que isso vai te ajudar também na sua motivação, né? E aí a gente trabalha tanto a identificação do alvo, seja do cargo, seja dos perfis comportamentais que se direcionam para um tipo de cargo, para outro tipo de cargo, né? Do perfil da abordagem, né? Como é que se eu descobrir, eu definir um alvo, como é que eu abordo esse alvo? E também na entrevista, como é que eu passo por os processos de entrevista, né? Da maneira correta. Então, nessa altura do campeonato, 5 módulos, essa tanta coisa para fazer, você deve estar se perguntando, mas quanto tempo demora isso, né? Eu diria que você tem condição, isso varia, né, de pessoa para pessoa, mas você tem condição de, em 30 dias, já começar a procurar oportunidades, né? E, em média, o que a gente estima é que até 6 meses você consiga uma nova recolocação. Em até 6 meses você vai estar empregado. Obviamente, isso é uma média, pode ser que você tenha mais facilidade, ou pode ser que no seu caso isso se extrapole um pouco mais do que os 6 meses. Né? Mas se você tiver um plano desenhado exatamente como a gente desenha no módulo 5, e você não se dedicar ou não executar esse plano, ou não cumprir com as atividades desse plano, todo o curso ele é curto, ele não é um curso longo. Mas em compensação, se você não fizer as coisas que fala lá para fazer, você vai estar jogando o dinheiro fora. Então, se você não estiver animado a fazer o que estiver orientado para fazer, é factível, é simples de entender, é simples de entender. É fácil, facílimo não é, mas é fácil, qualquer pessoa consegue que esteja disposta. Agora, se você não fizer, você está jogando dinheiro fora. Né? E aí, falando também em dinheiro, né? Uma das perguntas que as pessoas fazem é: ok, tá bom, gostei, achei legal, mas quanto custa esse curso, né? Então, o curso ele custa R$ 197. Esse curso custa R$ 197. Particularmente, eu acho esse valor muito barato e a gente poderia estar cobrando um valor bem mais alto, poderia estar cobrando R$ 1.000, poderia estar cobrando R$ 2.000 para fazer esse curso. Mas se a gente fizesse isso, a gente daria pouca oportunidade para as pessoas aprenderem, para as pessoas se desenvolverem, né? Especialmente para os cientistas. E se você está procurando um emprego, provavelmente você não está com um caixa muito reforçado. Então eu precisava criar uma oportunidade que você pudesse fazer ou que qualquer um pudesse fazer. R$ 197
você vai ver no nosso material aí que você pode pagar em até 12 parcelas de, sei lá, R$ 18, alguma coisa próximo disso, não sei o número de cabeça aqui, mas você pode pagar até em 12 parcelas. Ou seja, isso é mais barato do que um lanche que você faz na cantina da escola. Então, assim, justificar que você não tem capacidade financeira não é o caso. Assim, a lógica do curso, se você for parar para pensar, né, é só uma comparação, assim, né, você vai estar investindo R$ 197 nesse curso. Vale a pena, né? Então, só fazer uma análise aqui. Hoje, um valor de uma bolsa, valor estimado, valor médio de uma bolsa de doutorado pela FAPESP ali, é algo em torno de R$ 3.000, tá certo? Em vários, na indústria farmacêutica, por exemplo, em vários setores, né, o piso salarial é 5.000. O piso de entrada. Quer dizer, uma pessoa já com doutorado, ele já não entra já com piso. O piso é para uma pessoa jovem, né? Então, assim, é um recém-graduado. Uma pessoa com doutorado tem mais experiência, consegue agregar mais valor, assumir mais responsabilidade. Mas se a gente fosse fazer uma comparação entre uma bolsa de 3.000 e um piso de 5.000, só aí, no primeiro mês, seu retorno seria de 10 vezes o valor que você pagou no curso. E eu estou te prometendo que se você fizer tudo que você se propõe a fazer, ou que o curso pede para você fazer, a chance de você conseguir um emprego em até 6 meses é absolutamente grande. E aí, nessa linha, se você fizer isso e tiver sucesso em 6 meses, olha só, no primeiro mês, a diferença entre o que você ganharia como empregado remunerado por bolsa e o que você ganharia no piso salarial é de nada mais, nada menos do que 10 vezes o valor que você gastou no curso. Realmente é uma oportunidade que eu acho bastante viável. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente trabalha com a educação à distância e eu consigo ter o ganho de escala. Então eu consigo cobrar barato e oferecer esse conhecimento, que é o mesmo conhecimento que eu daria num curso presencial, para muito mais pessoas, né? E a gente sabe que tem muita empresa querendo contratar, né? Tem muita empresa precisando de bons profissionais. Todo dia tem uma oportunidade no laboratório, enfim, oportunidades para você trabalhar no setor profissional aí, na área profissional. Então, assim, tenho muita confiança de que esses R$ 200 vão ser retornados muitas vezes, né? Muitas vezes e muito brevemente, se você executar tudo. Se você achou que isso que eu estou te apresentando aqui é interessante, que isso pode agregar valor para você, então clica aí nesse botão que tem abaixo desse vídeo e faz a sua inscrição. Faz a sua inscrição, acessa o vídeo, acessa o curso e vem conosco que eu vou te ajudar a desenvolver essas habilidades. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com esse curso. Agora, se você ainda está um pouco em dúvida, Paulo, mas será que esse curso é para mim? Você é pesquisador? Você é da área de ciência? Então esse curso é para você. Se você está querendo um emprego no setor privado, se você for da área de ciência, esse curso é para você. Eu vou falar para você. Não é um curso de como conseguir um emprego para qualquer área. É curso científico para empresa de base tecnológica. Entende? Então, esse curso é para você. Você pode perguntar assim, Paulo, mas será que eu estou preparado? Eu não preciso que você esteja preparado. Eu preciso, porque tudo que se você fez uma pós-graduação, eu estou considerando que você está saindo dessa pós-graduação despreparado para o setor privado. E eu vou te preparar através do curso, entendeu? O curso vai te preparar. Então a pergunta é, será que eu estou preparado? Essa não é a pergunta. A pergunta é, será que eu estou motivado? Será que eu estou determinado? Porque se você estiver preparado, você não precisa do curso. Eu estou considerando que você não está preparado. E o curso vai te preparar, entendeu? Então não tenha medo, não tenha medo. Eu só preciso que você esteja determinado, motivado.
para poder entrar nesse curso. É a questão, obviamente, algumas pessoas têm a questão da prioridade, né? Ah, eu não tenho dinheiro agora, etc. Como eu já falei, hoje você pode dividir aí em 12 parcelas, né? A empresa que a gente hospeda o curso lá divide isso aí para vocês em 12 parcelas, nem é comigo, é diretamente com eles, e eles dividem em 12 parcelas. Então, assim, é mais barato do que um lanche, quer dizer, se você deixar de lanchar um dia, de levar um lanche de casa e deixar de gastar ali na cantina 12, 15 reais, 19 reais, você já tem dinheiro para fazer o curso uma vez por mês. Então, assim, e por último, assim, tem algumas pessoas que têm um pouquinho de rejeição a curso online, né? Especialmente cientista, é muito cético com relação a isso, né? Então eu quero te fazer uma reflexão, assim, a gente está num momento de pandemia, né? A gente vivendo um momento de pandemia, e o que eu quero dizer para você é o seguinte, a pandemia mostrou que essa comunicação digital, ela tem muito mais potencial, né, do que a gente acreditava, né? É óbvio que tem perdas, é óbvio que não é a mesma coisa de você fazer uma aula presencial, de fazer uma aula interativa, né? Não é a mesma coisa. Mas o que eu estou te oferecendo vai te colocar em condição de você conseguir um emprego. Então, assim, o curso online, ele é tão bom quanto for o professor. Se o professor for ruim, não tiver conteúdo, ok, o curso vai ser ruim. Se o professor for bom e tiver conteúdo, o fato dele ser online ou presencial, ele já foi preparado para você desenvolver ele. E a gente dá o suporte também. Então, assim, não tenha receio com relação a curso online. O curso é simples, o curso é direto, a maior parte das aulas eu gravo do jeito que eu estou falando aqui agora, tem um material, mas ele é todo pensado para fazer assim, entendeu? Então, eu tenho certeza que você vai se beneficiar dele. E era isso, pessoal. Era essa a mensagem que eu queria passar, o recado que eu queria passar. Se você, a partir desse recado, vai comprar o curso, vai clicar ali no botão ali de comprar e vai entrar, vai virar um aluno nosso e vai fazer comigo essa trajetória, se você fizer isso, eu quero até brincar com você aqui e assumir um compromisso comigo. Se você comprar o curso, e se você fizer tudo que tem que ser feito e conseguir um emprego, você vai tirar uma foto na frente da empresa e vai mandar um depoimento para mim dizendo que o curso te ajudou a desenvolver as habilidades para conseguir um emprego, tá bom? Então eu estou fazendo esse compromisso com você. Se você está animado, se você está afim de fazer essa mudança na sua vida, o curso está aí à sua disposição. Agora a decisão final está nas suas mãos. Você é que vai saber se você está disposto ou não a fazer essa transformação na sua vida. Um grande abraço e sucesso!